A paz do Senhor, jovens. Estou muito feliz de estar mais uma vez aqui conversando com vocês, mais um domingo, mais uma escola bíblica. Quero primeiramente pedir ao Senhor que possa estar presente nesse momento conosco, que possa falar aos nossos corações, que você possa tirar esse momentozinho, que possa ficar quieto no seu canto e ouvir o que Deus vai falar conosco nesta manhã ou nessa tarde, de acordo com o que você estiver assistindo agora, amém? Eu estou muito feliz de estar aqui agora na igreja, não mais na minha casa com vocês. Hoje nós vamos estudar a lição 11. O interessante desse dia 14/6 é que é comemorado o Dia do Pastor. Então, eu estava pensando, antes de vocês começarem a assistir, ou então, quando terminarem, manda uma mensagem para o nosso pastor, parabenizando, já que hoje é comemorado o Dia do Pastor. E eu creio que, diante de toda essa pandemia, muitos pastores têm se esforçado muito para nos alimentar espiritualmente, né? Tal como o nosso pastor. Então, que Deus continue abençoando o pastor Nilson e manda aí uma mensagem para o nosso pastor, amém? Então, vamos lá. A lição 11 tem por título Uma herança conquistada pela fé. Uma herança conquistada pela fé. Nós vamos falar um pouco sobre fé hoje. Nós vamos ver um homem que esperou 45 anos para a promessa se cumprir. Vocês já sabem como é o nome desse homem? Então, vocês vão, desculpando qualquer coisa, é a primeira vez que eu estou falando assim com vocês, então talvez eu me acanhe um pouco, tá? Então, vamos lá. No texto do dia diz o seguinte: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Quando Deus promete, Ele cumpre. Quem já ouviu essa frase? A gente sempre ouve na igreja, né? Que quando Deus promete, Ele cumpre. E nós vamos ver aqui, ao longo de toda a lição, que apesar de ser uma lição bem geográfica, a gente vai ver um pouco sobre vários mapas, várias cidades e tal, mas nós iremos ver que quando Deus promete, Ele realmente cumpre, mesmo que passe muito tempo, certo? Então, na síntese da lição, diz assim: Deus sabe como recompensar a fidelidade de seus servos. Amém? Então, nós vamos ver hoje um pouco sobre a conquista da terra de Israel, certo? Nós vamos ver como foi dividida, como é que ficou. Para isso, nós vamos ver agora Josué, capítulo 14, que é o texto bíblico que nós vamos ler juntos, certo? Josué, capítulo 14, versículo 6. Nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 10, certo? Só relembrando, enquanto a gente está procurando aí na lição, vamos ver um pouco tudo que a gente já viu até agora. Então, a gente já viu a conquista de Jericó, certo? Depois da conquista de Jericó, nós já vimos a conquista de Ai. Depois da conquista de Ai, nós já vimos o quê? A aliança com os gibeonitas, lembra? E aí, se vocês não lembram, vocês vão ter que olhar as aulas anteriores. E agora que a terra já está, eles já estão dentro da terra, há uma necessidade de dividir a terra, certo? Então, nós vamos ver esse texto bíblico, começando de Josué, capítulo 14, versículo 6. Então, os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti.
Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades-Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei, repitam comigo, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já hoje sou de idade de 85 anos. Meus irmãos, essa palavra, desde a primeira vez que eu ouvi, falou muito ao meu coração. Que maravilha que nós sabemos e podemos ter certeza que quando Deus promete, Ele cumpre, independente do tempo que passar. Amém? Vamos agora adentrar um pouco na lição, a divisão do sul de Canaã. Eu gostaria de colocar o mapa aqui do lado para vocês verem como vai ficar, como foi dividida a terra. Então, o mapa está aí. Olha que legal, dessa vez eu tenho esse editor. Então, nesse mapa a gente pode ver o seguinte. Tudo começou em Jericó. Então, Jericó é ali na tribo de Benjamim. Dá uma olhadinha comigo. Na tribo de Benjamim tem Jericó. Tudo começou lá. Então, os israelitas vieram, subiram ali pelo Mar Morto, atravessaram o Rio Jordão. Olha o Rio Jordão, esse azulzinho. E entraram dentro de Jericó. As muralhas caíram e eles conquistaram Jericó. Olha Ai, um pouquinho acima de Jericó, indo para ali para a esquerda, está Ai. Então, a gente também teve a conquista de Ai, teve ali em Gilgal, e nós vamos ver também que o povo foi para Gilgal, tudo naquela região, vocês estão vendo? Então, vocês fiquem bem atentos que a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, por exemplo, no tópico 1.1, a partilha da terra conquistada. Josué recebeu a missão de conquistar Canaã e partilhara entre as tribos. Os anos foram passando e ele foi envelhecendo. Então, o Senhor determinou que fizesse logo a divisão das terras já conquistadas, bem como das partes ainda a ser subjugadas. É preciso que cada pessoa entenda o tempo certo de começar e o de parar. Josué já estava velho. A missão dele já estava terminando, então tudo tem o seu tempo. O tempo de Josué já estava acabando, e antes de acabar o tempo, para começar o tempo dos juízes, e nós vamos ver, eu não sei se a lição vai falar ou se vai ser a próxima lição, mas se vocês quiserem continuar lendo a Bíblia, vocês vão ver que depois de Josué entra-se os juízes. Antes disso acontecer, Deus estava falando que precisava dividir as terras. Então, para dividir as terras, Josué ele precisou de uma sabedoria da parte do Senhor e também da promessa se cumprir. Porque cada pessoa, cada tribo ia ficar com aquilo que o Senhor prometeu que elas iriam ficar. Vocês estão vendo aqui que também tem um mapa aqui para eu ir acompanhando junto com vocês, certo? Então, veja só. Olha só. Preste atenção no mapinha aí. Eles se reuniram, assim Josué, lá em Gilgal, pertinho de Jericó. Olha lá no mapa. Começou dividindo os reinos do sul. Então, os reinos do sul, no mapa, foi esse reino todo de Judá, que foi dividido, certo? Então, os quais ficaram com Judá. Em seguida, distribuiu o território conquistado no norte de Canaã, lá em cima, aos filhos de José, Manassés e Efraim. Vocês conseguem ver também no mapa. Que tiveram prioridade em face da primogenitura outorgada a José. Quem lembra quando Jacó estava próximo a morrer, que ele teve, José, devido à sua fidelidade ao Senhor, ele teve a primogenitura, ele teve prioridade desde aquela época, desde aquela promessa, quando o povo foi para o Egito, e aí agora, muitos anos depois, mais de 40 anos se passaram desde a saída do Egito, e o povo ficou 400 anos no Egito. Então, a lição até vai falar sobre o pão lançado sobre as águas, que tudo isso que José conquistou lá atrás
foi colhido agora pelos filhos dos seus filhos, dos seus filhos, dos seus filhos, e eles tiveram uma grande terra, a Manassés e Efraim, certo? Interessante é que Josué e Calebe, as duas pessoas que foram os únicos que realmente acreditaram que iam conquistar a terra, Josué e Calebe, um era da tribo de Efraim, que era o Josué, e o outro era da tribo de Judá, que era o Calebe. Então, Josué, para quem não sabe, também significa Jesus. Significa Joshua, que significa Jesus, certo? Então, vamos continuar aqui. Então, uma das coisas nesse tópico 1.1, que nós pegamos, a partilha da terra, foi essa parte. É preciso que cada pessoa entenda o tempo certo de começar e de parar. Essa é uma frase interessante quando Josué entendeu que, a partir daquele momento, ele estava terminando a sua missão e precisava dividir as terras. E, como a gente viu, o reino do sul e o reino do norte, com Judá e os filhos de José no reino do norte, certo? A herança de Judá e de Calebe. Judá, tópico 2.2. 1.2, desculpa. Judá, porque era poderoso entre os irmãos e dele viria o Salvador, em 1 Crônicas 5:2, ficou com a primazia recebendo os territórios ao sul. Dentre de Judá havia um herói nacional, Calebe, que antes do sorteio pleiteou a herança prometida a ele por Deus no tempo de Moisés, um monte ainda inconquistado. É interessante que no texto de Josué 13.1, o Senhor diz a Josué que ele estava velho, porém todo aquele que serve a Deus na juventude, como Josué e Calebe, não será por ele esquecido na velhice. Então, repitam comigo, todo aquele que serve ao Senhor na juventude, não será por ele esquecido na velhice. Amém? Então, eu achei interessante lermos um pouco em Números, capítulo 13. Números. Lê comigo essa parte do Calebe recebendo a sua terra. Em Números, capítulo 13, versículo 24. Olha quando a promessa foi feita. Eu vou continuar lendo aqui e daqui a pouco a gente lê o versículo. Josué já tinha conquistado a cidade de Hebrom, mas de um monte que era guarnecido pelos filhos de Anak. Ao que tudo indica, esse foi o lugar em que a esperança dos 10 espias foi finalmente soterrada, lá no capítulo 13 de Números. Assim, o território prometido a Calebe, um dos mais temidos, 45 anos antes, agora Deus, humilhando os incrédulos, entregava pelas mãos de um idoso de 85 anos. Calebe teria sido sorteado com um monte, sem dúvida. O versículo está aparecendo aí, vocês. Olha só. Calebe teria sido sorteado com um monte, sem dúvida, mas ele preferiu fazer o pedido para demonstrar aos outros que o mais importante não era a terra em si, mas a promessa de Deus. É como prova cabal disso, Hebrom foi dada aos levitas e também se tornou uma cidade refúgio. Calebe lutou para consagrá-la, doando-se ao serviço do Senhor. Então, lá em Números, capítulo 13, versículo 24. Não é o versículo 24, não. Desculpa. É o versículo 30. Versículo 30. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que havia espiado, dizendo: A terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Então, apesar de Josué e Calebe terem acreditado, nesse momento nós vemos o Calebe, a gente viu que o que acontece? O povo, todos os outros espias não acreditaram. Por favor, irmão Fábio, coloca para mim Números 14, versículo 24. Números 14, versículo 24. Esse é o versículo que Deus ele faz a promessa para o seu fiel servo Calebe. No versículo 24 do capítulo 14 de Números, diz o seguinte. Números 14, versículo 24. Vocês estão acompanhando aí comigo?
Então, se vocês não tiverem, pega a Bíblia, pega um lápis, pega um papel e vamos acompanhar junto para a gente conseguir entender um pouco melhor sobre essa história, certo? Então, no capítulo 14, versículo 24 de Números, diz assim: Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar a terra que ele espiou, e a sua descendência a possuirá. Então, muito tempo depois, né, dessa palavra, 45 anos, a gente pode ver no mapa o local que o Caleb vai ficar. É lá em Hebrom. Olha Hebrom ali no mapa, perto do nome Judá. Esse Monte Hebrom, ele foi o lugar que foi prometido por Deus há muito tempo antes, e só agora que o Caleb teve essa primazia, ele conquistou essa terra. E o interessante, como falado aqui no final do tópico 1.2, como prova disso, Hebrom foi dada aos levitas e também se tornou uma cidade de refúgio. Caleb lutou para consagrá-la, doando-a ao serviço do Senhor. Que lindo, Caleb, né? Ele lutou pela terra e depois ainda doou ao serviço do Senhor. Então, sabe o que me faz lembrar essa palavra? A viuvinha. A viuvinha, lá muito tempo depois do Novo Testamento, né? Ela tinha tão pouco, e aquilo que ele tem, ela deu para o Senhor. Ela deu aquela oferta. Então, que interessante é, porque às vezes a gente tem tanto e não doa, a gente não faz a nossa parte, a gente não ajuda o próximo. Então, Deus ele está nos chamando para sermos parecidos com Caleb. Que sermos pessoas fiéis, perseverantes, e que dá sem esperar receber nada em troca. Amém? Nós vamos agora para o último tópico do tópico 1, que é o tópico 1.3, a herança de Axa. Muito interessante essa Axa. Essa Axa vai dar uma lição para muitas meninas que estão assistindo esse vídeo, certo? Vamos lá. Vamos voltar para Josué 15, tá? Josué, lá no capítulo 15 de Josué. Em Josué, eu fui para Juízes. Em Josué capítulo 15, nós vamos ver a história de Axa. Quem foi Axa? Alguém sabe? Antes de vocês lerem comigo. Axa foi a filha de Caleb. Então, vamos ler um pouquinho do que a lição vai falar. Outro episódio marcante na divisão do sul de Canaã foi o quinhão que coube a Otniel e Axa, filha de Caleb. Esse fato serve para mostrar que devemos lutar pelos nossos ideais, especialmente por ela ser mulher. Axa foi dada como esposa ao jovem Otniel. Ele viria a ser juiz em Israel. Após a morte de Josué, recebeu como dote uma terra seca, mas pleiteou um território que tivesse água, tendo recebido uma terra excelente, que tinha fontes superiores e inferiores, ou seja, brotava água dos montes e das planícies. Nossas bênçãos espirituais e materiais devem ser buscadas com afinco. Gente, vamos ler esse capítulo aqui, Josué capítulo 15 e versículo 13. Josué capítulo 15, começando do versículo 13, certo? Achei bem interessante essa história. Mas a Caleb, filho de Jefoné, porém Josué deu uma parte do meio dos filhos de Judá, segundo lhe ordenara o Senhor, a saber, Criate Arba, isto é, Hebrom. Este Arba era o pai de Anak. Dali expulsou Caleb os 3 filhos de Anak, Sisei, Aimã, Taimai, gerados de Anak. Subiu aos habitantes de Derbi, cujos nomes dantes era Criate Sefé. Disse Caleb: A quem derrotar Criate Sefé e a tomar, darei a minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb. Este lhe deu a filha Axa por mulher. Esta, quando se foi a Otniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. E ela apeou do jumento. Então, Caleb lhe perguntou: Que desejas? Respondeu ela: Dai-me um presente, deste-me a terra seca, dá-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. O interessante é que nessa época a mulher não era falada, a mulher não tinha voz. Olha só, se vocês imaginarem que lá na época de Paulo, lá na época dos Coríntios, a mulher já não tinha voz, que nem era permitido falar na igreja, imagina antes, há muitos 1000 anos antes. Mas Axa, ela teve ousadia
Então, repitam comigo, ousadia. Eu separei aqui um trechinho do estudo da minha Bíblia, que diz assim: Axa demonstrou envolvimento e interesse em sua herança, casamento e futuro. Não foi gananciosa, mas também não hesitou em buscar aquilo que precisava, como a mulher virtuosa de Provérbios 31. E sabe o que é interessante? É que Axa, ela não buscou só o espiritual, ela também buscou o material, e ela foi atrás daquilo. Então, às vezes, a gente quer que as coisas desçam do céu, como maná no deserto, mas essa época já passou. Nós precisamos buscar aquilo que a gente quer conquistar. Se a gente precisa passar no vestibular, a gente tem que estudar. Se a gente precisa tirar uma nota boa na prova, a gente tem que estudar, tem que correr atrás. Então, assim como a Axa, que Deus derrame sobre a sua vida ousadia. Ousadia de você vencer as suas pelejas, ousadia de você vencer as suas pelejas espirituais, as suas pelejas materiais. E seja ousada, sonhe. Coloque coisas no seu coração que você quer conquistar, como a Axa fez. Ela queria uma terra melhor. Foi lá e pediu, e o pai dela deu. Amém? Então, nossas bênçãos espirituais e materiais devem ser buscadas com afinco. Agora nós vamos para o tópico 2, a divisão do norte de Canaã. Então, a divisão do norte de Canaã, no tópico 1, diz a herança de José. Então, concluída a divisão das terras do sul, Josué dividiu o norte, mas a parte central de Jericó e Ai coube aos filhos de José. Então, nós podemos ver mais uma vez no mapa que lá na parte central do mapa, entre Efraim e Manassés, lá em Efraim e Manassés, nós vemos Ai, nós vemos Jericó, nós vemos ali. Interessante é que Jerusalém, que hoje é a capital de Israel, ela é ali na tribo de Benjamim, o filho mais novo de Jacó, certo? Então vamos continuar aqui, Coube aos filhos de José, Jericó e Ai. A parte central de Jericó e Ai coube aos filhos de José, Efraim e Manassés, certo? Os quais assumiram os lugares de José e Levi dentre as tribos. Os descendentes de José acharam o pão lançado sobre as águas, que eu falei no início da lição, por seu pai muitos anos antes. Então, metade da tribo de Manassés, além das tribos de Ruben e Gade, receberam antecipadamente suas heranças na Transjordânia. Então, eu quero mostrar para vocês um pouquinho sobre isso. Muito tempo antes, lá em Números, capítulo 32. Vamos tirar um pouquinho para a gente ler essa parte. Lá em Números, capítulo 32, versículo de 1 a 4. Números, capítulo 32, diz assim, Os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade, e viram a terra de Jazé e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben, e falaram a Moisés, e ao sacerdote Eleazar, e aos príncipes da congregação, dizendo: Atarote, Dibon, Jazé, Ninra, Esbom, Eleale, Sebã, Neb e Beon, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: se achamos mercê aos teus olhos, desde esta terra, em possessão aos teus servos, e não nos faça passar o Jordão. E assim foi feito. Eles pediram e Moisés concedeu a terra, mas uma coisa é interessante. Vamos em Josué, capítulo 1. Apesar deles conquistarem aquela terra e eles puderam ficar lá, uma palavra importante foi feita em Josué capítulo 1, versículo 12 e o versículo 13. Então, no versículo 12, no versículo 13, diz assim, E falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: Lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor. O Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres e vossos meninos e vossos gado fiquem na terra que Moisés vos deu, desse lado do Jordão. Porém, vós, todos os valentes, passareis armado na frente de vossos irmãos e os ajudarei, até que o Senhor conceda descanso aos vossos irmãos, como a vós outros, e eles também tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança e possuireis a terra que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão para o nascente do sol. Então vamos dar mais uma olhadinha no mapa, só para a gente ver o que a gente está falando, certo?
Então, no mapa a gente vai ver que o Rio Jordão é esse em azul, que corta entre as duas tribos de Manassés. Então, do lado leste, do lado que está Manassés, Gad e Ruben, foi o lado leste do Jordão que ficou toda essa tribo, preferiu ficar nesse lugar, e assim foi feito, mas eles não deixaram de fazer o que Deus tinha mandado fazer, que era conquistar Jericó e todo o outro lado do Jordão. E aí Moisés ele permitiu, junto com Josué, já nessa parte do Josué, e Josué falou, né, tal como vocês tinham falado para Moisés, conquiste a terra conosco e volte, certo? Então, às vezes, Deus nos dá algumas missões que nós não podemos deixar voltar atrás. Então, nós não podemos desobedecer, independentemente de onde a gente chegue, mesmo que a gente já tenha conquistado aquilo que a gente quer conquistar. Então, quando Deus colocar uma coisa no nosso coração, independente de onde a gente está, independente do que a gente já conquistou, não desobedeça, certo? Fica com essa palavra, que eu acho que Deus ele vai falar do seu coração sobre a obediência. Então, terminamos então sobre essa parte e vamos para a passividade dos filhos de José. Diferente do espírito aguerrido de Judá, as tribos de Efraim e Manassés preferiram aceitar os problemas. A tribo de Efraim recebeu, por exemplo, dentre as cidades Gezer como herança, mas não expulsou os cananeus que ali habitavam. A tribo de Manassés igualmente teve uma postura passiva diante dos cananeus e não os expeliram, o que mais tarde foi para ambos um laço. Não bastasse esse sentimento de passividade, para piorar as coisas, foram reclamar contra Josué pela terra recebida. Eles estavam, na verdade, murmurando contra o Senhor, alegando que era pequena. Então, vamos olhar aí o mapa. O tamanho da terra de Efraim e Manassés. E eles ainda estavam reclamando que era pequena. Olha em comparação com as tribos de Jacá e Zebulon, ou Naftali, ou Assé. Ela é uma das maiores. A Manassés com certeza é a maior, e Efraim é uma das maiores. E eles ainda estavam reclamando. Vamos voltar para o texto. Ao que Josué respondeu, vamos ler o que Josué fez aqui. Em Josué capítulo 17. Então, Josué capítulo 17, versículo 14 ao 18. Então, acompanha aí na sua Bíblia. Josué, capítulo 17, versículo 14 a 18. Então, vamos lá. Então, o povo dos filhos de José disse a Josué, por que me deste por herança uma sorte, apenas um quinhão? Sendo eu tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado. Às vezes a gente é tão assim com o Senhor, né? A gente é tão assim, a gente reclama tanto. Às vezes Deus dá um pouquinho, a gente reclama do pouquinho. Aí Deus dá mais um pouquinho, a gente reclama desse pouquinho. Aí Deus dá muito e a gente nunca está satisfeito. Disse-lhe Josué, se és grande povo, sobe ao bosque e abre ali uma clareira na terra dos ferezeus e dos refins, visto que a região montanhosa de Efraim te é estreita demais. Então disseram os filhos de José, a região montanhosa não nos basta, e todos os cananeus que habitam na terra do vale têm carros de ferro, tanto os que estão em Bet-Sean e suas vilas, como os que estão na vale de Jezreel. Gente, sabe o que é interessante? Vocês percebem que Efraim e Manassés, eles foram passivos, e eles foram passivos porque eles não tiveram coragem de enfrentar os cananeus? Então, olha que interessante. Mesmo Josué dando ânimo, olha o versículo 17. Falou Josué à casa de José, a Efraim e a Manassés, tu és povo numeroso e forte, não terás uma sorte apenas, porém a região montanhosa será tua. Ainda que é bosque, cortá-lo-ás, e até as tuas extremidades será todo teu, porque expulsarás os cananeus, ainda que possuem carros de ferro e que sejam fortes. Mas eles não acreditaram, e eles preferiram conviver com os cananeus. Meus irmãos, como às vezes a gente não acredita na palavra que Deus nos dá, e por causa disso a gente sofre lá na frente, do jeito que eles vão sofrer. Por quê? Porque fizeram aliança com um povo que não era povo de Deus. Ficaram com medo de enfrentá-los, de fazer o que Deus tinha mandado fazer, que Deus encorajou a fazer, que Deus tinha ajudado eles a fazer até aqui, e mesmo assim eles não fizeram. Então, assim,
Vamos continuar a lição. E não, vamos ler uma frasezinha aqui da lição que eu achei muito interessante. Não murmurem, mas sejam fortes e corajosos e ampliem os seus marcos territoriais. Essa também é a ordem de Deus para a igreja nos dias atuais. Então, a herança de Josué. Terminada a partilha da terra às 9 tribos e meia, foi entregue a Josias a cidade de Timnat-Será, na montanha de Efraim, segundo o mandado do Senhor. Ou seja, a herança de Josué havia sido indicada por Deus, da mesma forma que aconteceu com Caleb. Josué não, porém, herdou uma linda e adornada cidade. Ele precisou reedificá-la e só então habitou nela. Os servos de Deus não são recompensados aqui na terra, são recompensados lá no céu. Amém? Fiquem com essa palavra. Às vezes Deus, ele, aos olhos da gente, não parece o que Deus dá. Lembra de Abraão e Ló, lá naquela separação? A gente acha que é uma coisa e era outra. Ló viu montanhas maravilhosas, um vale rico de jardins, e era Sodoma e Gomorra. E Abraão seguiu outro caminho. Que vocês possam ser perseverantes, acreditar no Senhor, obedecer e seguir o caminho que Deus colocar no seu coração. Amém? Sempre com o Senhor ao seu lado. E lembrando que a nossa recompensa vai estar lá na glória. Amém? Vamos para o último tópico, a divisão das terras não conquistadas. O tabernáculo em Siló. Com a divisão das terras e com a divisão das terras, algumas tribos que ficavam ao redor do tabernáculo saíram de Gilgal, e com isso Israel armou o tabernáculo em Siló, cidade de Efraim. Tendo permanecido por lá, no sacerdote de Eli, a arca foi tomada pelos filisteus, lá em Gilgal. Então, o que acontece foi que Jesus pediu para Josué dividir as terras em frente a todo o povo. Para quê? Para que seja uma coisa clara, para que todo mundo veja que não vai ser dividido de forma injusta ou coisa do tipo, certo? Então, por exemplo, aqui no finalzinho desse tópico diz assim: tudo estava sendo feito às claras, com a total aprovação do Eterno. A herança de cada uma das 7 tribos restantes estava nas mãos do Senhor, e nada poderia afastá-la de receber a promessa, a não ser o pecado. Então, no tópico 2 diz assim: 7 tribos recebem o título de prioridade da terra, de propriedade da terra. Então, depois da comissão de 21 pessoas retornarem, Josué sorteou os territórios de Benjamim, Simeão e Dan. Então, vamos dar uma olhadinha no mapa? Os territórios de Benjamim, Simeão e Dan. Os quais, Benjamim, Simeão, lá em Judá, e Dan, do lado do Efraim. Os quais ficaram ligados ao sul, Judá e as terras de Isacar e Zebulon. Lá em cima, Isacar e Zebulon. Naftali e Assé fariam fronteiras com a herança de Efraim e Manassés. Ao norte, nada lhes tinha sido entregue, mas eles ficaram satisfeitos. Não houve murmuração. A fé no cumprimento de todas as promessas de Deus apresentava-se fundamental em qualquer tempo para que nunca se desista de lutar. Amém? Então, mesmo Dan herdando uma porção pequena da terra, ele ficou super satisfeito, meus irmãos. Que a gente aprenda a ficar satisfeito com aquilo que Deus nos dá. Amém? Último tópico da lição é a herança da tribo de Levi. Então, a herança da tribo de Levi, na verdade, ela não teve herança de terra. Então, nós vamos ver lá em Josué, capítulo 13, versículo 14. Josué, capítulo 13, versículo 14. O que é que Deus falou para Levi, né? No capítulo 13, versículo 14, tão somente a tribo de Levi não deu herança. As ofertas queimadas do Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como já lhe tinha dito. Então, Deus chamou a tribo de Levi para que exercesse o santo sacerdócio, mas nunca lhe prometeu riquezas materiais. Apenas lhes disse que ele seria a sua herança. Quando da repartição da terra a leste do Rio Jordão, o Senhor distribuiu 48 cidades para os levitas, de maneira que o bom cheiro ministerial foi espalhado em toda Canaã, mas as cidades continuavam sendo de propriedade de cada tribo respectiva. Então, a última partezinha desse tópico diz: o Senhor garantiu o sustento dos oficiais do tabernáculo, fazendo com que eles pudessem se dedicar integralmente à obra do ministério. Hoje, igualmente, o Altíssimo procura pessoas que possam se colocar integralmente, apaixonadamente nas suas mãos para fazeres conhecido os ministérios do Evangelho. Os mistérios do Evangelho. Amém?
Então, eu sou grata a Deus por mais uma lição. Nós podemos ver nessa lição muita coisa interessante. Nós podemos ver que a perseverança de Caleb valeu a pena, que a ousadia de Axa valeu a pena. Ela conquistou o que ela queria, ela foi perseverante como seu pai. Nós podemos ver que nem tudo é materialismo, que Deus ele deu ao povo de Levi uma terra, que não foi uma terra em formato material, mas foi o sacerdócio eterno. Então, que Deus possa colocar tudo que foi falado nessa lição no seu coração. Deus possa abençoar a sua semana. Comenta lá no nosso grupo do WhatsApp o que vocês acharam dessa lição. E a tarefa de casa vai ser a gente procurar as cidades que nós já vimos, né, nessa lição. Por exemplo, será que nós temos fotos do Monte Hebron, que é onde ficou Caleb, lá na internet? Vamos dar uma olhadinha nisso? O que é que nós temos na internet sobre o Monte de Efraim, sobre Jerusalém, sobre Jericó? Vamos dar uma olhadinha, vamos mandar lá no grupo do WhatsApp para a gente conversar sobre isso, certo? Que Deus abençoe sua vida, fiquem com Deus, em nome de Jesus, amém. Até mais. Orar? Então vamos orar para terminar essa lição? Vamos orar comigo, tá? Senhor Jesus, que nós possamos receber um pouco de tudo que o Senhor nos ensinou, Senhor, neste dia. Obrigada por o Senhor ser um Deus tão maravilhoso, por sempre cumprir as tuas promessas. Obrigada por o Senhor ser um Deus que coloca no nosso coração ousadia. Obrigada por ser um Deus que coloca em nosso coração mais da tua graça. Que nós possamos ser mulheres parecidas com a Axa, Senhor. Que nós possamos ser homens e jovens perseverantes como Caleb foi, como tantos homens da Bíblia foram, Pai. Que nós possamos ouvir um pouco da Tua palavra e colocar ela no nosso coração e que fica conosco durante a nossa semana, em nome de Jesus. Amém.